Na segunda etapa, depois de você estar com uma peça em pontos baixos pronta, eu vou te explicar como fazer essa costura, também em pontos baixos, e como dar esse acabamento em ponto baixíssimo. Na descrição desse vídeo vai ter o link da primeira parte, onde a gente trabalhou os pontos básicos do crochê que são usados nessa bolsa, que é o ponto baixo e a corrente. E se você está aqui, é porque já treinou e já está com a sua peça pronta. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Antes, porém, vou aproveitar a oportunidade para a gente falar sobre emendas. É muito comum encontrarmos nozinhos, como esse aí que estou mostrando, ou irregularidades nos fios residuais. E para não dar defeitos no acabamento da sua peça, é preciso cortar essas irregularidades. Cortado o pedaço com defeito, vamos fazer a emenda. Vou iniciar o ponto normalmente usando o fio da peça que foi cortado. Insira a agulha no espacinho do ponto da carreira de baixo, como já vimos anteriormente, e laço o fio sem fechar o ponto. Vou fazer mais uma vez para você acompanhar. Agora, ao invés de fechar o ponto com esse mesmo fio, eu trago o fio novo que está vindo do novelo. Encaixo ele na ponta da minha agulha e fecho o ponto com ele. Vou ficar com duas pontas de fio, uma do novelo que eu trouxe agora e a outra que já estava na peça. Dou uma puxadinha para ajustar os dois. Então, continuo a tecer, aproveitando para esconder essa primeira pontinha, que é o fio que eu trouxe do rolo. Da mesma forma que nós fizemos lá no início. Eu deixo ela passando por cima dos pontos, pego o fio do novelo e vou tecendo normalmente. Vou acelerar o vídeo para agilizar, mas percebam que eu sigo tecendo os pontos, escondendo aquela pontinha. Terminada essa carreira, faço a minha correntinha de subida e viro o trabalho. Agora, vamos esconder a outra ponta. Aqui tá a primeira, que a gente já escondeu, e agora vamos arrematar essa. Vamos simular a perninha do ponto baixo, para ficar parecido com os pontos que estão ao lado. Para isso, eu vou inserir a minha agulha por dentro da cabeça do ponto, onde ela está saindo, e puxar por ali. Percebam como vai ficar bem parecido. Continuando o trabalho agora, eu vou voltar tecendo. Já fiz a minha correntinha de subida e vou voltar tecendo e prendendo esse fio aí. Uma dica, para facilitar o seu trabalho, você pode prender essa perninha na cabeça de um ou outro ponto qualquer. Agora é só voltar tecendo normalmente e escondendo aquela ponta de fio. Terminando a carreira, tudo escondidinho, emenda não aparece, trabalho caprichado. Agora vamos fazer até o tamanho que a gente pretende. Cheguei aqui no tamanho de 34 centímetros de comprimento. Vamos agora aprender a contar essas carreiras. Vamos encontrar aqui um pontinho de referência. Vamos pegar esse nozinho que fica aqui no meio. Esse nozinho, acima dele tem uma carreira e abaixo dele tem outra carreira. Ou seja, a cada nozinho desse eu tenho duas carreiras. Olhando nas carreiras de baixo, encontramos de novo o nozinho aqui no meio. Embaixo uma carreira e em cima outra carreira. Então, sabendo onde estão as carreiras, agora é só ir contando. Pode ir de duas em duas, sabendo que cada nozinho tem duas carreiras, ou você pode ir contando de uma em uma mesmo, uma embaixo do nozinho e uma em cima do nozinho. Na minha peça, eu fiquei com 34 carreiras. Diferenciando avesso e direito. Aqui, onde eu consigo ver a cabeça do ponto, é o lado direito. E aqui, onde aparecem essas voltinhas, é o lado do avesso.
Lado direito, onde a cabeça do ponto com formato de correntinha está bem visível, e aqui, lado do avesso. Agora, vamos entender outro detalhe da peça. São as voltinhas de acabamento de cada carreira, que é onde nós vamos pegar para costurar. Olha só, em uma carreira a gente tem essa argolinha sobressalente, que eu estou mostrando aí. Na outra carreira, mais fundinha, eu tenho duas argolinhas mais para dentro. E isso é uma repetição. Vamos lá, observando. Uma argolinha sobressalente, a outra carreira mais fundinha, com duas argolinhas ali dentro, duas laçadinhas. Uma argolinha ou laçadinha sobressalente, na outra carreira, duas laçadinhas ali dentro. E a mesma coisa para o outro lado. É só procurar, você vai encontrar ali numa carreira. Olha aí, as duas argolinhas, na outra carreira, a argolinha sobressalente. Costurando. Para costurar, não corte o fio. Nós vamos começar a costura dando continuidade aí de onde terminamos. É só dobrar a peça, não precisa se preocupar com avesso e direito. O que nós vamos nos preocupar é juntar as argolinhas iguais do final de cada carreira. Encontro aqui o meu primeiro ponto e passo a minha agulha por baixo das duas laçadinhas. Em seguida, puxo a laçada da outra ponta, ajusto o fio e fecho com uma correntinha. Preso o primeiro ponto com uma correntinha, vamos alinhar as carreiras. Aqui, onde eu estou inserindo a agulha, eu tenho uma argolinha sobressalente e vou juntar com a argolinha sobressalente do outro lado. Nessa carreira de baixo, eu tenho as duas argolinhas, como eu já mostrei para vocês antes. Vou juntar com a carreira do outro lado, que tem as duas argolinhas. Assim, eu vou alinhando. Para começar o seu trabalho, marque as primeiras carreiras onde você vai inserir a agulha. Olha aí, juntei a argolinha sobressalente com a argolinha sobressalente, agora juntei a outra carreira, para que eu não pegue uma carreira diferente da outra do outro lado. E por que eu estou fazendo isso? Porque a primeira carreira a gente não consegue visualizar tão direitinho. Então, o que eu preciso fazer? Alinhar as outras e agora eu pego um pontinho de cada lado, independente do formato que ele tenha. O importante é juntar essa primeira carreira. Laço o meu fio do rolo, fico com duas argolinhas na agulha, laço de novo, tiro essas duas argolinhas da agulha, formando o meu primeiro ponto baixo que eu estou usando para costurar a lateral dessa peça. Vamos fechar a segunda carreira. Agora eu já consigo visualizar direitinho. Tenho aquela carreira que termina com duas laçadinhas. Eu vou pegar a laçadinha de fora de um lado e a laçadinha de fora do outro lado e fechar as duas com um ponto baixo. Na prática, das duas alcinhas aí, eu pego a do lado de fora, de um lado da bolsa, e a do lado de fora do outro lado. Puxo e fecho meu segundo ponto baixo. Fechando a terceira carreira, tá marcadinha aqui, essa é aquela que tem uma argolinha sobressalente de cada lado. O processo é o mesmo, vou inserir minha agulha por baixo de cada uma delas, laçar o fio do rolo e fechar o meu terceiro ponto baixo. A partir de agora, é só repetição desse processo. Lembrando que uma carreira vai ter duas argolinhas, a outra vai ter apenas uma argolinha sobressalente. Na que tem duas argolinhas, pego a de fora, de cada lado, fecho com ponto baixo. Na outra, que vai ter só uma sobressalente, pego essa argolinha, fecho de novo com ponto baixo. Assim até o final da peça. Vou abrir aqui a peça um pouquinho para mostrar para você como que vai ficar essa costura do lado direito da peça. Voltei para finalizar a costura com vocês.
Estou aí pegando a penúltima carreira, que são 2 argolinhas sobressalentes, e agora as 2 últimas, que são as argolinhas de fora. Vou fechar com ponto baixo, tá finalizada a minha costura, corto o fio e depois nós vamos arrematar essa ponta aí, virando para mostrar para vocês a costura toda. É importante também que vocês prestem atenção para não ter pulado nenhum pontinho, para não dar buraco e para dar certo até lá embaixo no final. Antes de começar a costura do outro lado, vamos arrematar esse fio. Você pode usar uma agulha de tapeceiro ou uma agulha de crochê mesmo mais fina. O que é importante você entender, a agulha não pode atravessar para o lado de fora da peça, senão o fio do arremate vai aparecer lá. Você tem que andar com ela por dentro das perninhas do ponto. Uma dica, você pode dar uma voltinha puxando esse fio por trás do ponto que você já trouxe ele. Assim você simula um nozinho ali e dá mais segurança no seu arremate. No final desse trabalho, ainda vou mostrar para você como esconder essa pontinha, colando ou até dando um pontinho com linha e agulha. Vamos alinhar as carreiras da peça agora para começarmos a costura do outro lado. Desse lado, porém, eu não vou começar a costura por aqui pela boca, eu vou começar pelo fundo. Vocês vão entender o motivo no final. Lembrando que a primeira carreira é mais complicado encontrar as perninhas, eu vou alinhar a segunda. Olha aí, ela tem uma argolinha sobressalente. Prendi ela com a minha agulha. Agora eu vou alinhando até o final da peça para encontrar onde eu vou iniciar. Insiro ali a minha agulha, é a carreira que tem 2 argolinhas, pego as 2 de fora e trago o fio do novelo. Encaixo o fio na agulha, puxo uma laçada passando por dentro das 2 argolinhas que já estão na agulha e fecho com uma correntinha. Se prepare para um desafio para você que está iniciando hoje. Vamos fazer a costura em ponto baixo, da mesma forma que fizemos do outro lado, porém agora aproveitando para arrematar a pontinha inicial desse fio. Esse segundo ponto foi feito sobre aquelas argolinhas sobressalentes. Agora, o terceiro ponto, eu vou pegar a carreira que tem 2 laçadinhas. Sigo fazendo o mesmo processo. Pego a laçadinha de fora, coloco o fio aí por cima, fecho o ponto baixo, prendendo esse fio. Seguimos o processo de costura, repetindo, da mesma forma feita do outro lado. O único desafio é ir arrematando o fio, a pontinha do fio, né? E agora, segue até o final, até chegar na abertura da bolsa. Chegando aqui na abertura da bolsa para fazermos juntos essas penúltimas carreiras. Esta, ainda com a argolinha sobressalente, fiz o ponto baixo. A próxima, pegando as argolinhas de fora, fechei com ponto baixo. E agora, para finalizar, você vai inserir a agulha por baixo da cabeça do primeiro ponto de cada uma das laterais. Observe aí como eu estou fazendo. E agora, puxa a laçada e fecha o ponto. Costura encerrada, não corte o fio do rolo, porque nós vamos aproveitá-lo para fazer a finalização. Mas antes, vamos ver as alternativas para escondermos essas pontinhas de arremate. Você pode usar essa cola, que é uma cola para tecido. Tem essa outra cola aqui de silicone, que é uma cola fria. Ou você ainda pode só dar um pontinho com linha e agulha, mas lembrando, por dentro das perninhas do ponto. Aqui vou usar essa colinha e o processo é esse, como já disse. Abro ali um pouquinho o ponto, ponho o pingo de cola lá dentro do pontinho, corto bem rentezinho e dou uma esticadinha para o fio encaixar lá dentro, segurando ali um pouquinho para a cola fixar. E isso eu faço com todas as pontas, ok? Laterais costuradas, pontas escondidas. Agora eu vou virar a minha bolsa para o lado direito, para dar o acabamento na abertura, que também será feito em pontos baixos. Ao virar a peça, aproveite para ir dando forma a ela. O crochê é como uma massa de pãozinho. Vá amassando, vá ajustando, que ele vai chegando no lugar. Aqui, ainda moldando a minha peça. Observem como ficou a costura, bonitinha. E agora vamos entender. Lembra que nós não cortamos o fio? Por quê? Porque vamos aproveitá-lo para fazer o acabamento da abertura. Numa peça de crochê, quanto menos pontas e arremates, melhor é o acabamento. Aqui estou mostrando para você como fica a costura pelo lado de dentro da peça.
Aqui, ainda moldando e dando forma a essa peça, vou agora dar início aos pontos de acabamento. Busco ali dentro da minha peça a laçadinha que eu finalizei o último ponto da costura. Ajusto ela na agulha e faço uma correntinha, que vai servir como fechamento dessa carreira e correntinha de subida para iniciarmos a carreira de acabamento. Essa correntinha está na direção da costura. Eu vou fazer o primeiro ponto sobre o primeiro ponto da lateral, inserindo a agulha por baixo das duas laçadinhas da cabeça do ponto. E assim eu vou fazer por toda a lateral. Esse processo se chama ponto sobre ponto, onde eu vou fazer um ponto sobre cada ponto da carreira de baixo, ou normalmente chamado carreira de base. Chegando na outra costura, vou fazer um ponto sobre o último ponto da lateral, vou pular a costura e fazer o próximo ponto sobre o primeiro ponto da outra lateral da bolsa. Sigo tecendo normalmente, ponto sobre ponto, até chegarmos ao primeiro ponto que tecemos nessa carreira de acabamento, da abertura da bolsa. Lembrando que estamos trabalhando com ponto baixo, o ponto que trabalhamos em toda a peça. Vamos entender como finalizar esta carreira de pontos baixos. Aqui eu tenho o último espaço para fazer meu último ponto da carreira. E aqui eu tenho aquela correntinha que eu fiz sobre a costura para subir para fazer o primeiro ponto de trabalho. Nela eu não faço nada, eu vou fazer na próxima cabeça de ponto, que corresponde ao meu primeiro ponto da carreira de acabamento. E vou fazer um ponto baixíssimo. O que vem a ser um ponto baixíssimo? É o ponto que você não dá laçada para fechar. A laçada que você buscou no novelo, você já passa ela por dentro da laçada que estava na agulha. Mais uma vez, bem lentamente. Vou inserir a agulha por baixo da cabeça do ponto, laço o fio que vem do rolo e passo ele por dentro da laçada que já estava na agulha. E é isso o acabamento em ponto baixíssimo. Vou fazer o ponto baixíssimo sobre todos os pontos da carreira de base e eu vou formar um desenho de correntinha, como vocês podem ver aí. Dica: não aperte o ponto baixíssimo, senão ele pode enforcar a abertura da sua bolsa. O ponto baixíssimo, além de dar um acabamento bonito, ele cobre aqueles buraquinhos que ficam embaixo da cabeça do ponto. Vou fazer a volta toda da abertura da bolsa e volto para finalizar com você. Fazendo aqui o meu último ponto baixíssimo. E aqui está o primeiro, então é hora do acabamento. Corto o fio num tamanho suficiente que dê para fazer o arremate, mas vamos entender antes de fazer. Aqui eu tenho o último ponto e ali do lado o primeiro ponto. Puxo o fio todo por dentro da laçadinha e vamos observar o acabamento no formato de uma correntinha. Todos os pontos têm esse formato de uma correntinha, um elo, e eu preciso simular com essa ponta de fio um elo. Dessa forma aí que eu estou mostrando. Para isso, eu vou passar esse fio por baixo das duas perninhas do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, puxando de cima para baixo, como estou mostrando aí no vídeo. Mais uma vez para reforçar. Passo a agulha de cima para baixo, por dentro das duas laçadinhas do primeiro ponto baixíssimo que fiz, e puxo o fio todo. Esse fio agora precisa entrar por dentro da correntinha formada pelo último ponto baixíssimo que fiz. E para isso, eu vou inserir a agulha do lado de dentro para fora, saindo por entre as duas perninhas do ponto baixíssimo e puxando o fio lá para dentro. E tá pronta a nossa simulação de ponto baixíssimo. Vá ajustando com as mãos, puxando o fio, para que esse acabamento fique do mesmo tamanho dos outros e está perfeito. Agora, é só arrematar essa ponta de fio por dentro dos pontos do lado de dentro da peça. Aqui está o resultado esperado para a peça. Essa alça vou deixar o link aqui abaixo do próximo tutorial. Ainda preciso arrematar esse último fiozinho dela
E eu optei por não colocar nenhum tipo de fecho. Observe como ela comporta e acomoda bem o celular e algum outro item pequeno. Caso você tenha interesse em colocar um botão imantado ou uma lapela, vai ficar muito bom também. Esse tutorial foi pensado para você que é iniciante ou que está pensando em começar agora. A ideia é desmistificar o crochê. Se você gostou, deixe um joinha para eu saber e te espero na aula da alça.